Nunca implore por amor como fez meu avô. Esta é a história do meu avô. Mas, para facilitar, vou chamá-lo de Bruto. Aconteceu há muitos anos, na década de 1950. Uma época difícil. Muito difícil. No interior do México, muitos homens não tinham o que comer. A chuva já não caía como antes. A terra rachava. E o pouco que restava mal dava para fazer umas tortilhas finas e um punhado de feijão preto. As famílias conseguiam o suficiente para sobreviver, mas não havia esperança de que o amanhã fosse diferente. Por isso, quase todos os jovens voltaram seu olhar para o norte, em direção aos Estados Unidos. Diziam que lá havia trabalho, muito trabalho. Trabalho no campo, com o qual poderiam enviar algum dinheiro para casa. Não era o sonho de riquezas, mas sim um sonho mais simples. Que o pote estivesse cheio e que os irmãos não dormissem com fome. Entre esses homens estava o Bruto. Não, ele não era um homem qualquer. Tinha ombros largos, costas fortes como um tronco de árvore. Era bonito e, ao enfrentá-lo, havia uma segurança em seu olhar que parecia indestrutível. Mas, por dentro, bem lá no fundo, ele carregava um peso enorme. O dever de sustentar a mãe e os irmãos. Quando decidiu partir, sua mãe o abraçou com força, suas mãos ásperas de mulher do campo tocando-o suavemente. Ela falou devagar, como quem queria que aquelas palavras ficassem tatuadas em seu peito. Trabalha, filho, mas nunca percas a tua dignidade. Com essas palavras, ele subiu em um caminhão empoeirado. Não carregava malas chiques, não. Só um saco com 2 camisas usadas, uma calça remendada e um par de sapatos velhos, já gastados por tantas estradas. Havia outros como ele naquele caminhão, homens com a aparência cansada, mas com os olhos cheios de esperança. A viagem foi longa e difícil. O motor do caminhão roncava como um tambor, e o vento cortante batia no rosto de todos. Ninguém falava muito. Alguns mordiam tacos frios, enquanto outros olhavam para a estrada, perdidos nas memórias das famílias que haviam deixado para trás. Quando chegaram ao Texas, foram recebidos por um sol seco e cortante. Os campos eram imensos, cobertos de algodão, se estendendo até onde os olhos alcançavam. Ali começou o trabalho, do nascer ao pôr do sol. Não eram pagos por hora, o pagamento era por saco cheio. E cortar algodão não era tarefa fácil. As plantas tinham espinhos que se agarravam à pele como garras. As mãos ficavam cheias de cortes e as costas se curvavam como se carregassem pedras durante todo o dia. Ao cair da noite, os trabalhadores retornavam à longa cabana feita de folhas. Lá dentro, havia dezenas de camas de ferro, com colchões finos que cheiravam a suor e cansaço. Os homens caíam exaustos. Alguns dormiam instantaneamente, enquanto outros suspiravam, lembrando-se do cheiro do café e do milho de suas terras. O silêncio era pesado, mas também havia uma dor compartilhada no ar, um peso que parecia estar em todo o ambiente. Em um domingo, com algumas moedas no bolso, o Bruto foi à cidade comprar provisões. Ele caminhava pela estrada de cascalho, a poeira grudada em seus sapatos velhos. No canto da rua principal estava a loja. A placa da loja estava pendurada de forma torta, já um pouco desgastada. Quando ele abriu a porta, um velho sino tocou suavemente. Lá dentro estavam empilhados sacos de farinha, potes com doces coloridos e latas de biscoitos. E foi ali, naquele espaço simples, que ele a viu pela primeira vez. Ela era a filha do lojista. Seus olhos eram claros, sua pele macia e seu sorriso leve, quase imperceptível, um flash rápido. Mas para o trabalhador braçal, aquele sorriso foi como um raio de sol atravessando uma nuvem escura. Ela o cumprimentou com um bom dia, e ele, com o inglês limitado que conseguia falar, respondeu de forma tímida, mas firme. Bom dia. Ele pediu café, pão e um pouco de sal. Pagou contando as moedas uma a uma, como se cada uma fosse um grão de ouro. Saiu da loja com o coração batendo mais rápido, como se tivesse corrido. Naquela noite, deitado no colchão duro, com as costas queimando de tanto trabalho,
Ele não conseguia parar de pensar nela. Ela voltava à loja no domingo seguinte, e no outro também. Ele sempre encontrava uma desculpa para ir. Não há mais sabão, não tem açúcar. Mas o que ele realmente queria era vê-la, apenas vê-la. Cada visita se tornava uma nova ilusão. Às vezes a loja estava cheia de clientes, e ela o tratava como a todos, sem nenhum sinal de reconhecimento. Mas quando estavam sozinhos, ela baixava a voz e dizia, com um sorriso discreto: "Obrigado, você é forte." Essas palavras simples para ele eram um tesouro. Ele as guardava na memória e as repetia em silêncio, como alguém que acaricia uma esperança. Os companheiros logo perceberam suas viagens frequentes. Uma tarde, enquanto ele se preparava, alguém lhe perguntou com zombaria: "E por que você vai tanto àquela loja, compa?" O bruto, com um sorriso sério, respondeu: "Porque lá eles vendem mais barato." O homem olhou para ele com um sorriso torto e disse: "Eles vendem barato em qualquer lugar, mas há algo mais." Bruto, também conhecido como o trabalhador braçal, não disse nada. Apenas abaixou a cabeça, sem saber o que responder. O outro, com um tom misto de zombaria e seriedade, acrescentou: "Tenha cuidado, companheiro. O amor é pago 2 vezes." Mas ele não se deixou abalar. Aos poucos começou a dar para a moça gorjetas em dinheiro. Às vezes ela pedia com um gesto sutil, outras vezes ele mesmo oferecia. "Para o que você precisar." Ela aceitava sem hesitar, sempre respondendo com um rápido obrigado, sem emoção aparente. Com o que lhe restava, ele se contentava com pão velho e feijão, mas seu coração estava convencido: vale a pena. Assim começam as grandes coisas. Em um domingo, ele decidiu fazer algo diferente. Com as poucas moedas que havia economizado, comprou um buquê de flores simples no mercado. Eram flores comuns, embrulhadas em papel gasto, mas para ele, aquelas flores tinham o maior valor. Ele caminhou até a loja, com o buquê escondido debaixo do braço, o coração pesado e os pés arrastando na poeira. Quando entrou, o sino tocou, como se anunciasse algo importante. Ele se aproximou do balcão, engoliu em seco e disse suavemente: "São para você." Ela o olhou sem expressão. Um sorriso frio escapou de seus lábios e ela respondeu com a mesma secura: "Muito obrigado." Não houve surpresa, nem alegria, nem qualquer sinal de afeto, apenas um agradecimento impessoal. Ele saiu da loja com as mãos vazias e o peito cheio de silêncio. Caminhou lentamente até o quartel, arrastando os pés. Naquela noite, enquanto os outros jantavam, um dos companheiros riu e comentou: "Ouvi dizer que você anda sendo romântico, dando flores." E o que ela disse? Bruto, o trabalhador braçal, baixou a cabeça e respondeu quase sem voz: "Obrigado." O riso ecoou pelo quartel, um riso cruel e zombeteiro. "Obrigado. Não tem mais nada disso." Ele se deitou na cama sem responder, cobriu o rosto com o cobertor e deixou as lágrimas caírem silenciosamente, não querendo que ninguém visse. E naquele momento, com o vento batendo nas paredes de chapa metálica, ele sentiu em sua própria carne o que mais tarde repetiria várias vezes: não há fome mais difícil que a do afeto. Os dias passaram entre o sol implacável e a terra árida. Cada amanhecer parecia igual ao anterior. O grito do capataz, suas costas curvadas sob o peso do algodão, suas mãos sangrando aos poucos. E ainda assim, Bruto, o trabalhador braçal, não desistiu. Cada dólar que ele ganhava, ele contava com cuidado, apertando as moedas como se fossem grãos de ouro. Guardava o suficiente para comer pão velho e feijão, e o restante escondia debaixo do colchão. Ele estava ficando mais magro, suas roupas já não lhe serviam tão bem, mas por dentro, ele tinha uma ideia fixa que lhe dava forças. Queria comprar um grande presente para ela, algo que mostrasse que seu afeto era sincero, que não era um jogo. Trabalhou durante semanas sem descanso.
Seus companheiros o observaram, vendo-o carregar mais sacos do que poderia suportar. Uma tarde, enquanto ele secava o suor do rosto com o chapéu, um deles perguntou com um sorriso desconfiado: "Ei, amigo, por que você está trabalhando tanto? Você nem tem o suficiente para comer." O diarista sorriu fraco, quase sem vida, e respondeu: "Estou economizando para algo." "Para sua família no México?" perguntou o outro. Ele hesitou por um momento, mas finalmente respondeu sem convicção: "Sim, também." Ninguém sabia que aquilo era para aguardar dinheiro e presentear a filha do lojista. E então, o dia chegou. Na loja da aldeia, entre sacos de farinha e potes de biscoitos, estava uma bicicleta vermelha brilhante, a mais bonita que ele já tinha visto. Quando ele olhou para ela, soube imediatamente que aquela seria a escolhida. Não pensou em mais nada. A bicicleta parecia um milagre de metal, um símbolo do esforço que ele havia feito. No dia em que a entregou, suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurá-la. Empurrou-a lentamente até a sala dos fundos, onde ela o esperava. Engoliu em seco e, com a voz embargada, disse: "É para você." Ela abriu ligeiramente os olhos, tocou o guidão com os dedos, acariciou o assento novo e, com um gesto frio, quase mecânico, murmurou: "Obrigado, isso é bom, nada mais." Nenhum abraço, nenhuma palavra de carinho, nenhum olhar diferente. Apenas um agradecimento seco, como se fosse algo trivial. Ele sorriu o melhor que pôde, tentando fingir alegria. Mas ao sair da loja, com as mãos vazias e o coração pesado, sentiu algo quebrar dentro de si. Aquela bicicleta que lhe custou tanto suor, fome e meses de esforço não significava nada para ela. Era apenas mais um brinquedo. E ela não se virou para agradecer, porque quando o amor se torna fome e necessidade, já não se escuta mais razões. Então, percebendo esta oportunidade, ela se aproveitou e começou a procurá-lo em segredo. Chamava-o para o armazém, para o celeiro, com mãos rápidas e gestos discretos. Pedia-lhe para ajudar a mover caixas ou sacos. Ele aceitava, mas no público, ela o ignorava, tratando-o como se fosse invisível. Ele suportou, engoliu o silêncio, mordeu o orgulho, mas estava sempre lá, presente. Cada encontro escondido era como um fio que o prendia ainda mais. Uma noite, no celeiro escuro, com o cheiro de madeira velha e o ar abafado, ele se armou de coragem, olhando para ela com alma nua, disse: "Eu daria tudo por você." Ela o olhou friamente, sem piscar, e com um olhar distante respondeu: "Não diga isso, não somos amigos." Aquelas palavras foram como uma pancada. Bruto abaixou a cabeça, sem encontrar a fala. Aquelas palavras o destruíram, porque eram a confirmação do que ele mais temia. Para ela, o amor dele não valia nada, e ainda assim ele continuou a vê-la, porque quando alguém cai nessa armadilha, o coração insiste, mesmo que doa. Mas a dor aumentava cada vez mais até que, um dia, ela falou com ele de forma clara e direta. Olhou para ele com seriedade e disse, com voz baixa, mas firme: "Isso fica só entre nós. Ninguém pode saber de nossos encontros." Esse foi o golpe final. Ela não só o desprezava, como o escondia como se fosse uma vergonha. Naquela noite, deitado em sua cama de ferro, Bruto gritou em silêncio. Ele se lembrou das palavras de sua mãe: "Nunca perca sua dignidade." Então, sentiu como se sua alma tivesse sido quebrada, mas, ao mesmo tempo, jurou a si mesmo que nunca mais imploraria por amor. No dia seguinte, ele passou pela loja, mal disse olá, comprou o que precisava e saiu sem olhar para trás. Desde então, sempre que entrava na loja fazia o mesmo. Silêncio, uma saudação breve e nada mais. Nenhuma palavra a mais para ela. No trabalho, ele ainda era forte como sempre. Mas, ao cair da noite, ele começou a procurar maneiras de se distrair. Ele se aproximou de uma garota na feira, elogiou-a e a fez rir. No mercado, ajudava outra a carregar bolsas e dava um sorriso.
Nos bailes, dançava com várias mulheres, uma após a outra, e logo ia embora antes que qualquer coisa mais se desenvolvesse. Ele não fazia isso por amor, mas para acalmar o coração. Era a sua maneira de esquecer. E aos poucos, sua fama começou a crescer. As meninas começaram a conversar sobre ele entre si. Aquele trabalhador braçal sempre tão sério, mas como ele é bonito, e como ele dança, e como é forte para o trabalho. Diziam que ele nunca ficava com nenhuma mulher, e isso se tornou assunto na cidade. Algumas o desejavam, outras o criticavam, mas todas o notavam. E o mais impressionante era que ele tinha opções, mas nunca escolhia. Enquanto isso, a garota da loja assistia a tudo. Viu como outras mulheres riam com ele, como o procuravam, como falavam sobre sua atratividade. E em seu coração nasceu um desejo estranho, uma mistura de ciúmes e arrependimento. No início, ela o cumprimentou com mais gentileza. Depois tentou conversar com ele. Procurou qualquer desculpa para ficar perto dele, mas o trabalhador braçal a ignorava. Passaram-se meses, depois 1 ano. 1 ano e pouco em que ela insistiu, o procurou, quase implorou. E todo esse tempo ele continuou com sua vida, entre trabalho, mulheres e o dever de enviar dinheiro para sua mãe. Só depois de tanto tempo, quando ninguém mais esperava, Bruto finalmente aceitou dar-lhe uma chance. Não porque precisasse, mas porque ele decidiu, inicialmente, perdoar e se aproximar, mas com distância, sem se entregar completamente. Mas, com o tempo, aos poucos, eles acabaram ficando juntos. O que começou em humilhação terminou em amor. Um amor estranho, feito de cicatrizes, orgulho quebrado e lições aprendidas. Um amor em que ele não era mais o homem que implorava, mas sim aquele que escolheu. Dessa união, nasceram meu pai e depois eu. E é por isso que conto essa história, porque a vida dá voltas. Aquele que um dia é desprezado, no outro é desejado. E no final, aquele que parecia derrotado aprende que o amor verdadeiro não pode ser implorado, se merece. Meu avô, já velho, costumava olhar para o horizonte e repetir com sabedoria: nunca implore amor. E essa frase simples e firme se enraizou em nossa família, como um legado de sabedoria e força. Se você gostou dessa história e acredita que a verdadeira lição do amor e da dignidade merece ser compartilhada, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo mais conteúdos inspiradores como este. E, claro, compartilhe com quem você acha que também vai se emocionar com essa mensagem. Até o próximo vídeo.